a mais um episódio do Faça e Venda usando a internet. E nesses episódios das lives Faça e Venda, o meu objetivo é fazer com que vocês comecem a vender os produtos de vocês aí usando a internet, o Instagram, Facebook e o que mais vocês puderem disponibilizar aí para começar a vender, né? Desinibir, começar a viver aí do que vocês amam fazer. E hoje, o episódio de hoje vai falar sobre público. Como encontrar o nosso público que a gente tanto almeja. E aí vamos ver se eu consigo dar algumas ideias aqui para vocês tentarem clarear um pouco mais isso daí na cabeça de vocês, porque eu percebo que é uma das maiores dúvidas que vocês têm, né? Sobre nicho e sobre público. Então hoje eu vou focar em cima de público para a gente tentar desmistificar um pouco isso e clarear um pouco essa questão aí para vocês. Tá dando para me escutar direitinho? O som tá bom? Tá beleza? Me dá um ok se o som tá bom para vocês. Para a gente poder continuar aqui. Parece que tá bom, né? Então tá bom, meninas. Então tá bom. Olha só. Quando a gente fala sobre público, quem é o seu público e você entender quem é o seu público e falar a linguagem do seu público, aí muitas vezes acontece das pessoas ficarem me olhando assim com cara de paisagem. Como assim, né? Como assim não é o mesmo público? Ah, mulher é o mesmo público. E não é o mesmo público. Existem vários tipos de personalidades de mulher diferente e existem fases diferentes também. Que nem ontem, inclusive, a gente comentou na live que é diferente, por exemplo, uma mulher que acabou de ter um neném e uma mulher que é solteira, pode ter, às vezes, inclusive, a mesma idade, mas são mulheres que estão em fases diferentes, falando linguagens diferentes, e isso faz total diferença também no produto da gente, por incrível que pareça. É que nem quando a gente vai bater papo. Se você vai bater um papo, por exemplo, com uma mulher de 35 anos que nunca teve filho, nunca casou, solteirona. E você vai bater um papo, por exemplo, com uma mulher de 35 anos, casada e com um ou com dois filhos. A conversa normalmente vai ser totalmente diferente, ela vai fluir para caminhos diferentes. Se for uma mulher de 35, por exemplo, que acabou de ter um neném, o assunto dela vai ser criança, neném, coisas para neném, de repente o aniversário da criança que está chegando, a família, a vida corrida, cuidar dos filhos e da casa. E uma mulher de 35 anos também que não tem essas funções já vai ter um papo totalmente diferente. Já vai ser uma mulher que de repente vai falar em viajar, vai falar em sair no final de semana com as amigas para tomar uma cervejinha. Ela vai estar com um planejamento de repente até de fazer uma pós-graduação. Percebe como são mundos totalmente diferentes? E é por isso que eu falo tanto que não adianta querer vender o mesmo produto para essa mulher solteira de 35 anos, para a mulher, para mãe que acabou de ter um filho. Da mesma forma que o papo é diferente, os gostos vão ser diferentes. Entende isso? E aí, o que vocês podem fazer para achar a personalidade, o jeito, a linguagem de conversar com esse público?
Uma das formas que vocês podem fazer e que é super eficiente é pesquisar, por exemplo, em grupos do Facebook. Sabe esses grupos do Facebook? Quem normalmente aqui costuma usar esses grupos do Facebook? Se for um grupo do Facebook, por exemplo, de mães e não sei o que de tal lugar, né? Ali normalmente você vai achar tantas respostas para as perguntas de vocês, do tipo qual é o gosto, quais são as coisas, quais são os tipos de conversa. Então, é impressionante como muitas vezes a informação ela tá ali na cara da gente e a gente passa despercebido. Por que que eu conheço tanto o meu público? Porque eu sempre, desde o primeiro dia que eu abri as minhas mídias sociais, seja Instagram, YouTube, Facebook, qualquer uma dessas mídias, fui eu sempre que cuidei delas. Fui eu sempre que respondi para as minhas alunas as dúvidas, as vontades, os medos, os anseios, sabe? Então, eu conheço o meu público na palma da minha mão. Eu sei com quem que eu tô falando. Entende isso? Porque eu tô lidando com esse público o tempo todo. Quando eu fazia feira, né? Quando eu participava sempre de feira, todo final de semana de feira, eu estava vendendo na frente do balcão. Então, eu sabia o que o meu cliente queria, do que ele gostava, quais eram as estampas que agradavam, qual o tipo de produto que ele queria, muitas vezes qual era a vida até desse cliente, porque normalmente o cliente ele bate papo com a gente, né? Então, normalmente ele já fala qual é o emprego, se é casado, se não é casada, tudo. Então, nada mais eficiente do que você estar na linha de frente, né? Para conhecer melhor o seu cliente. Só que a gente está falando hoje de internet, a gente está falando de mundo virtual, né? Do online. Então, uma forma que você tem de conhecer melhor esse público é pesquisar. E a internet está aí aberta para qualquer um de nós usar. Eu sempre falo muito isso, de que é um mundo que qualquer um de nós pode explorar e que existe não só grupos de Facebook, como eu falei aqui, como o Santo Google, que eu falei ontem, né? Então, a Gláucia está falando aqui que feira no início é legal por isso. A feira, para mim, ela foi sempre um laboratório muito rico. Eu sempre encarei as feiras como um laboratório. Porque era impressionante, porque eu lançava um produto, levava para a feira e naquele final de semana eu já conseguia perceber imediatamente se aquele produto ia ser bem aceito ou não. E aí, lógico, você vai pegando tanto jeito de conversar e de puxar conversa e de entender o que aquele público quer, que você vai, não tem como não conhecer esse público, porque você tá ali na lida com ele, no dia a dia, sabe, o tempo todo, o tempo todo. Então não tem como você não conhecer e não saber como entender esse cliente. Eu aprendi muito, porque, gente, não são 10 dias de feira, não. Eu fiz 10, 12 anos seguidos de feira. Todo final de semana, raros finais de semana que pulava. Então, eu conheci aquele cliente na palma da minha mão, conheço, né? É lógico que quando eu mudei para o mundo online, cursos virtuais, esse cliente muda, né, um pouco, mas ele muda no sentido de consumir o produto online, mas é muito parecido o estilo dessa mulher que eu trabalho, porque ela é uma mulher mais independente, ela é uma mulher que ela
O que muda é porque eu trabalhava com a mulher que consumia o meu produto e de repente comecei a trabalhar com a mulher que consumia o meu curso, as coisas que ela queria aprender. Então, são públicos diferentes também, mas que têm um gosto muito parecido, porque eu continuei trabalhando com o mesmo estilo de trabalho. Eu continuei trabalhando com as estampas geométricas, com um trabalho super colorido e por aí vai. Eu não mudei o meu trabalho porque eu mudei um pouco a minha forma de trabalhar. Então, lógico, o cliente também vai mudar, mas como eu sempre respondi todas as minhas redes sociais, o que acontece é que eu continuo tendo esse diálogo muito próximo com todas as minhas alunas, com as pessoas que me seguem, com as alunas da Educar, que eu sempre respondi todas as dúvidas, que eu sempre tive próxima. Então, a gente vai começando a entender e perceber o que é que o cliente gosta, o que ele não gosta. Então é por isso que eu também falo que não é uma coisa construída num curto espaço de tempo. É uma coisa que quanto mais você faz, melhor você fica. Algumas coisas a gente vai ajustando no meio do caminho, no decorrer da caminhada e da gente. Mas o que é importante perceber é que qualquer sinalização que o seu cliente dá de que gostou, que não gostou, um comentário de que, nossa, que legal essa estampa, nossa, que diferente esse trabalho. Qualquer tipo de comentário é um comentário para a gente absorver e tentar entender por que aquele comentário. Teve uma live, inclusive, que eu falei sobre o que fazer quando um cliente seu te dá um feedback ruim, né? Não gosta, por exemplo, ou diz que não ficou satisfeita com um determinado produto que você fez. E eu falei da questão de filtrar o comentário, filtrar às vezes aquele feedback negativo. Porque muitas vezes pode acontecer desse feedback negativo que o cliente te deu, às vezes ele não está num período bom, às vezes ele consumiu um produto seu que ele não poderia ter consumido, consumiu às vezes no impulso, e por isso a gente precisa ter o filtro para ver até que ponto realmente a gente satisfez ou não satisfez aquele cliente, né? Então a gente precisa separar essa questão emocional, racional, né? A gente tem que tratar a coisa como ela precisa ser tratada, de forma profissional, serena, calma e analisar ali o que aconteceu. Então, a partir do momento que a gente vai fazendo isso com o cliente da gente, a gente vai entendendo o que está agradando, o que não está agradando, qual tipo de estampa tem mais sucesso. Eu tenho impressão que vocês, mesmo de repente não trabalhando tão profissional como poderia ser, eu tenho certeza que vocês sabem quais são os tipos de estampa que fazem mais sucesso ou que não fazem tanto sucesso. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com costura criativa, começou a ter aqueles tecidinhos de moda que sempre tem, né? Ah, é caveirinha, é Frida, é Hello Kitty, é Snoopy, é não sei o quê. E eu comecei a perceber que a minha cliente não dava nem bola para isso, entende? Por isso que eu nunca trabalhei com... Quer dizer, eu trabalhei no começo. Quando eu comecei a entender e perceber esse público, a ficar de olho no que esse público fala, os comentários sobre estampa, sobre estilo de material, de peça, o que agrada, o que não agrada mais, eu fui percebendo que esse tipo de estampa de modinha, para o meu cliente, era um tipo de estampa que para ele tanto faz como tanto fez. Eu sempre falo do Snoopy, né, gente? Tadinho, mas eu adoro o Snoopy, viu? Eu sempre falo do Snoopy, eu sempre cito o Snoopy de exemplo.
que eu falo raio do Snoopy, encomendar o raio do Snoopy com você. Mas não é implicância com o Snoopy em si, não, né? É só implicância com a atitude da cliente de querer encomendar com aquele tecido específico que ela quer, né? É porque ela não sabe o mal que ela tá fazendo pra gente, né? Então, eu nunca trabalhei com tecido de modinha, nunca trabalhei com tecido de modinha, porque eu comecei a perceber que esses eram os tecidos que menos faziam sucesso porque aí o que eu fazia? Quando eu levava para a feira aquele tanto de estampa, porque eu sempre nunca fiz um produto só, né? Eu sempre fazia pelo menos uns 10 produtos, e aí eu gostava de colocar as estampas ali diferentes mesmo, de propósito, para entender o que atraía o olhar, e às vezes não é nem comunicado isso para você. O cliente não deixa claro que aquele tecido não interessa para ele, mas é o jeito que o cliente chega para pegar uma mercadoria sua na mesa, que você vê que o olho dele, por exemplo, só brilhou para a estampa geométrica, e que todos os outros tecidos que você mostrou, a pessoa, não. E quer dizer, o cliente não te falou uma só palavra, mas você consegue perceber a atitude dele em relação ali ao seu produto. Então, como é que hoje a gente pode fazer isso na internet? As enquetes, quem lembra que eu comentei na live sobre conteúdo, que eu falei sobre usar as ferramentas de enquete aqui dos stories, que é poderosíssima. Você pode pegar duas estampas, colocar duas estampas dividindo a tela assim, e coloca assim, qual é o seu favorito? 1 ou 2? Aí enumera 1 aqui e 2. Aí coloca qual a sua estampa favorita, a 1 ou a 2? Vai fazendo isso dias seguidos, sabe? De várias estampas que você tem aí, para você entender o que o seu cliente, o que chama mais atenção do seu cliente? Qual é o tipo de estampa que chama mais atenção? Aí você faz isso, só que, gente, não adianta fazer essa pesquisa uma vez, um dia não, tá? Faça essa pesquisa vários dias. Selecione, por exemplo, você pode pegar, por exemplo, as segundas-feiras, todas as segundas-feiras, eu vou começar a pesquisar isso na minha internet. E eu tô falando de segunda-feira, mas pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser qualquer dia, tá? Tô falando de segunda-feira para você tentar criar aquela rotina, sabe? Aí você pega assim, toda segunda-feira, aí você coloca lá. Mas, gente, no começo, pouquíssima gente responde. O meu, que eu não tenho hábito de fazer enquete, poucas pessoas respondem, tá? Mas quem se deu o trabalho de responder é aquele tipo de pessoa que você precisa considerar bem a resposta dela, porque ela se deu ao trabalho de ir lá e responder uma enquete sua, entendeu? Então, ele é um cliente engajado com o seu trabalho. Aí você pega por exemplo, toda segunda-feira, gente, pode colocar isso ad eterno, não precisa nem colocar a data para terminar essa pesquisa, não. Até porque é o que eu falo, como eu fazia feira todo final de semana eu estava testando isso no meu cliente, né? Todo final de semana. Então, por que não você pegar aqui toda segunda, ou toda terça, ou todo sábado, ou todo domingo e fazer ali uma enquete, tipo, você pode fazer 10 enquetes ali. Qual tecido? 1 ou 2? Aí o próximo, qual tecido? 3 ou 4? Qual tecido você prefere, né? As respostas, elas precisam ser bem claras, tá? Qual tecido você prefere? 1 ou 2? Qual tecido você prefere? 3 ou 4? Qual tecido você prefere? E você pode fazer 10, não tem problema nenhum. E que um responda, foi aquele um que respondeu. Na semana que vem você vai perceber que mais pessoas responderam aquela enquete, na outra semana mais pessoas, na outra mais, até que isso começa a virar um hábito do seu cliente.
de ir lá e querer responder qual a estampa que ele acha mais bonita. E muitas vezes não precisa nem ser uma estampa que você tem, não. De repente você fez uma pesquisa de estampas na internet que você está pensando em adotar para a sua próxima coleção, por exemplo. Entra no Fernando Maluhy, por exemplo, tá? Aí entrou lá no Fernando Maluhy, printa a tela, corta direitinho só o tecido mesmo para que você use para fazer essas colagens, por exemplo. Lembra que se você for fazer uma enquete desse tipo nos stories, você não consegue colocar duas fotos. Acho que só telefone e iPhone que consegue colocar. Se for um Android, você vai ter que preparar essa montagem dos tecidos em alguma ferramenta do tipo PixArts ou o Canva. Você vai ter que usar ferramentas desse tipo, mas que são muito simples de usar. Se você ir lá no santo Google também, se você ir lá no YouTube também pesquisar em como usar essas ferramentas, você também vai achar, tá? Aí você vai lá e coloca os tecidos, coloca a numeração. Na enquete, você só fazer a pergunta e colocar 1 ou 2, tá? Ou colocar sim ou não, ou colocar opções, por exemplo, A, B, C, D, porque tem 2 tipos de enquete que a gente pode fazer aqui nos stories do Instagram, tá? Tem uma enquete que você faz sim ou não e tem a outra enquete que você faz A, B, C, D, tá? E se você não sabe como usar essas enquetes, gente, vai no santo Google, vai no YouTube, como usar enquetes do Instagram, que vai aparecer um monte de vídeos aí que vai te ensinar a mexer com isso, entendeu? Então, o que a gente precisa fazer é ir para ação, meninas, ir para ação, porque se a gente fica nessa coisa, vou fazer, semana que vem eu faço, vou ver, não sei, mas eu ainda não tenho muitas estampas, mas eu ainda não sei qual é o meu estilo, não interessa. Não interessa se você ainda não sabe qual é o seu estilo, se você ainda não sabe qual é o seu público, vai testando, porque você só vai conhecer se você testar. Se você não testar, se você não experimentar a ferramenta da enquete, se você não experimentar, por exemplo, fazer essas montagens para entender o que o seu cliente gosta mais. Lu, eu ainda não sei o que o meu público gosta mais de consumir do meu trabalho. Faça enquetes, pergunte. Aí eu estava falando da questão de pesquisar o seu cliente, por exemplo, num grupo do Facebook. Gente, os grupos de Facebook, todo mundo sabe que eu não sou muito fã de Facebook, é a ferramenta, por sinal, que eu menos uso, tá? É uma das ferramentas que eu menos uso no meu trabalho, é o Facebook, mas eu preciso usar também porque ela é importante, tá? Ela é importante. O ideal era que eu usasse todas da mesma forma, mas eu já também falei sobre isso, que às vezes a gente também tá com a prioridade de fazer crescer mais um Instagram, fazer crescer mais um YouTube, e aí as ferramentas que você gosta menos, elas vão ficando tipo mais para trás, né? Então, bom, mas os grupos do Facebook, gente, ali dentro tem tanta informação sobre o cliente que pode ser o nosso cliente, que vocês não acreditam. Ali dentro tem bate-papo, elas falam o que elas gostam, o que elas não gostam, dá para perceber quais são os tipos de programas que elas assistem. Paty, não precisa você fazer um grupo, você vai pesquisar em grupos que já existem. Você vai pedir para ser adicionada naquele grupo. Por exemplo, se tem um grupo lá, se você trabalha com mamãe e bebê, e aí você tem um grupo lá, mamães desesperadas, vamos supor. Eu não sei se existe esse grupo, né?
Eu só tô dando um exemplo aqui que foi o único nome que me veio na cabeça. Mamães Desesperadas. Aí tem outro grupo lá que se chama Mamães do Guará, Mamães de Catiara, não sei. Vai ter vários grupos lá de mamães alguma coisa. Você vai pedir para fazer parte desse grupo também. Qual é a intenção de fazer parte desse grupo? Além de você poder postar as coisas que você faz, né? Você também pode usar esses grupos como uma ferramenta de pesquisa nas conversas delas, de saber o que elas gostam, o que elas não gostam, de, por exemplo, se alguém postou uma estampa ou um produto de repente interessante, foi aquela postagem que deu 1 milhão de comentários lá. E em vídeos, gente, até vídeo no YouTube. Se tem um vídeo no YouTube lá, por exemplo, que está ensinando a mamãe, sei lá, a dar um banho na criança. O que eu tô falando para vocês, meninas, é assim, é que vocês precisam pesquisar quem é esse cliente de vocês, quem é esse provável cliente e entender do que eles gostam. Quais são as coisas, quais são os tipos de comentário que eles fazem em redes sociais, porque nas próprias redes sociais, gente, dá tanta resposta pra gente, só basta a gente estar disposta a pesquisar. Porque a pesquisa, ela tá aí disponível para todo mundo. Então, se você entra num grupo desse, depois me dá esse feedback aí, vocês que testarem fazer isso. Entrar num grupo desses aí, ou seja de mamãe e bebê, seja lá da linha que vocês acham que pode ter o público de vocês, e começa a olhar a resposta dessas mulheres a qualquer tipo ali de postagem que elas fizerem, para vocês entenderem o que eu tô falando e para vocês verem como é precioso esse tipo de informação que está disponível para gente na internet o tempo todo, sabe? Outra coisa que fiz foi descobrir a hashtag mais usada aqui em Aracaju e marquei. Assim, muitas pessoas da cidade te conhecem. Sim, ótima dica, Cíntia. A Cíntia é minha aluna lucrativa e ela é de Aracaju. E ela disse que ela começou a pesquisar qual a hashtag mais usada lá na cidade dela, em Aracaju. Porque além de você poder colocar hashtag Aracaju, né? Você também pode usar hashtags que são usadas dentro da cidade, do público de Aracaju, para que essas pessoas comecem a conhecer a Cíntia e procurar a Cíntia. Olha que interessante. Aí você junta, por exemplo, uma hashtag Aracaju, hashtag costura criativa. Por exemplo, quem gostar de costura criativa e que for de Aracaju, vai começar a olhar o material da Cíntia. Percebe, meninas, que as respostas elas estão todas na internet. Da mesma forma que eu falo para vocês, meninas, comecem a usar a internet para vender. Se vocês começam a usar a internet como uma ferramenta de pesquisa, vocês não vão acreditar o tanto de informação boa que vocês conseguem tirar da própria internet. Só que a gente precisa ir lá e fuçar, olhar, procurar. Aí vai lá, entra de novo. Ah, eu entrei, porque não é o que eu falo, não é fazer isso uma vez, entende? Eu não vou lá entrar num grupo e ver o que estão falando dentro do grupo de repente em determinada postagem, um dia, uma vez e nunca mais vou olhar. Começa a fazer isso com uma certa frequência. Então, da mesma forma, eu assisti um vídeo lá de mamãe e bebê, não sei o que, lá no YouTube. Vai lá nos comentários, olha o que essas mães comentam.
Entende? Olha o que essas mães falam, quais são as dificuldades, porque muitas vezes num comentário desse, elas dão umas dicas assim que você fala assim, gente, eu não acredito que eu tirei essa dica e essa informação que eu tanto queria saber. Porque é o que eu falo, da mesma forma que a internet pode nos ajudar a vender, ela vai nos ajudar também a pesquisar e tirar informações. Porque o que acontece? Quando a gente está começando, que a gente ainda não tem muita clientela, é o que a gente vai poder usar. E é lógico que não quer dizer que as pesquisas que vocês fizeram aí, que vai a ser certeira para o produto de vocês. Vocês só vão saber se vocês começam a pesquisar. Se não começar a pesquisar, vai continuar na dúvida. E outra coisa, pesquisar e colocar em prática. Pesquisar e colocar em prática. Se não colocar em prática, você vai continuar na dúvida sem saber o que funciona e o que não funciona. Tá? Então, pesquisa na internet, vai lá nesses grupos, vai em vídeos, vai começar a fuçar essas ferramentas no Google mesmo. Olha outra pesquisa de ferramenta que pouquíssimas pessoas conhecem. Vocês já digitaram, por exemplo, no Google, aí você digita lá, mamãe e bebê. E o próprio Google te dá um monte de sugestões de outros nomes aqui embaixo. Quem já percebeu isso quando foi pesquisar alguma coisa no Google? O que significa isso? Quando a gente entra no Google, pesquisa mamãe e bebê e ele te dá várias outras sugestões, essas várias outras sugestões, elas significam que são pesquisas relacionadas àquele tema que muitas pessoas fazem. Então, às vezes, dentro de uma pesquisa dessa, tá a sua pesquisa que você está fazendo. Tá justamente o assunto que você está procurando. Então, por exemplo, se você pesquisar lá no Google, corte e costura de roupas, vai aparecer um monte de corte e costura de vários outros, relacionado a várias outras coisas também. Ali dentro pode estar uma pesquisa interessantíssima para você fazer. Então, use a internet para favorecer você de achar essas respostas que você ainda não tem. Até relacionado ao seu próprio nicho, se você ainda não tiver descoberto. E quem já tiver descoberto o nicho, que quiser pesquisar mais sobre o seu público, essas ferramentas que a gente tem na internet, elas podem ser tipo grandes aliadas para a gente achar qualquer tipo de resposta. É lógico que podemos também usar aí a informação dos nossos próprios clientes, tá? A gente pode pesquisar com os nossos próprios clientes. Fulano, o que você gosta? O que te chamou mais atenção nesse produto? O que você gostou mais? Qual a estampa que te chama mais atenção? Ainda mais se é um cliente que você tem mais contato com ele, pergunta para ele, faça uma enquete no tete-a-tete com ele. A gente tem que se acostumar a fazer esses tipos de perguntas e de investigação com o nosso cliente, com possíveis clientes também, para que a gente consiga se clarear aí em relação às respostas que a gente está procurando e que ainda não tem, tá? As hashtags são como endereços virtuais, como se fosse o número da casa, o nome da rua, e a palavra é a palavra-chave ou frase. Só que em hashtag, vem antes da palavra frase, hashtag costura. Meninas, em todas as minhas postagens, eu coloco no final as hashtags que eu uso. Então eu uso costura criativa, eu uso a minha hashtag que eu fiz, hashtag Lujaber, hashtag Lulucrativa. Essas hashtags, elas funcionam como tags de marcação. Sabe etiqueta? Etiqueta no caderno que a gente coloca livro de inglês, livro de matemática, livro de ciências, sabe? Essas etiquetas que a gente coloca nos cadernos e nos livros da gente para ficar mais fácil da criança pegar.
exatamente a mesma coisa. As hashtags elas funcionam como etiquetas para que fique mais fácil as pesquisas que a gente quiser fazer em relação àquele tema. Então, a lupinha que fica aqui no cantinho aqui do Instagram, tem uma lupinha. Essa lupinha, se você pesquisar em hashtag qualquer coisa, ela vai te dar um monte de opções ali, hashtag costura criativa, hashtag costura personalizada, ele mesmo já vai te dar também as opções que são mais usadas de hashtag para que você possa pesquisar. E tem muita gente que, por exemplo, vai achar, que nem a Cíntia falou, que ela procurou quais são as hashtags mais usadas em Aracaju, para que as pessoas de Aracaju fossem atrás do trabalho dela, conhecessem um pouco mais do trabalho dela. Porque o que acontece? A hashtag ela também é uma ferramenta, como ela é uma etiqueta, ela também é uma ferramenta de pesquisa também. E aí, quando a pessoa busca uma hashtag específica, vai aparecer todas as pessoas, que nem feed de notícias, não aparece todas as postagens que você fez, a mesma coisa acontece em hashtag. Quem usa aquela hashtag, aí a pessoa foi lá, procurou aquela determinada hashtag, vai abrir um monte de fotos de pessoas que estão usando aquela determinada hashtag dentro ali da postagem dela. E aí a pessoa vai lá e pode conhecer você assim, entendeu? Então, meninas, essa questão de pesquisa, ela é importantíssima, a gente criar o hábito de trabalhar com essas pesquisas para entender melhor como funciona ali a cabeça do cliente da gente, tá? Lu, quero ser sua aluna, como eu faço? Meninas, eu vou abrir uma nova turma da Lulu Criativa, comecinho de junho. Tá bom? Só ficar de olho aí nas minhas redes sociais que eu vou abrir uma nova turma, porque já tem gente pedindo também, tá bom? Como eu vou estar fazendo live aqui o tempo todo, vai ficar bem fácil de ver, tá? Tem que ter 2 WhatsApp? Meninas, eu só uso um número de telefone. Meu número de telefone é o número que eu tenho há milhões de anos, desde quando eu comecei a ter telefone, é o meu único número na vida e é para ele que eu uso para tudo. Tem gente que tem essa opção de ter pessoal e comercial, eu não tenho porque eu penso que na minha cabeça não vou conseguir. Vai ter momentos que eu vou esquecer o comercial, vai ter momentos que eu vou esquecer o pessoal. Eu não gosto de telefone com 2 chips, porque, não sei, é uma implicância minha mesmo. Então eu prefiro ter tudo aquilo ali na minha mão para que eu possa ter controle, mas aí eu prefiro ter um celular só. E é o meu número, é o meu WhatsApp pessoal, comercial, é o meu tudo, é ele. Até quando eu conseguir trabalhar com ele aí, né? Até quando o meu volume de clientes aí me permitir continuar trabalhando com o meu número, é com ele que eu vou trabalhar, tá? Lu, e não confunde amigos com clientes? Ah, não. Eu não confundo, não. Eu consigo separar bem, assim, quem é amigo, quem é cliente, tá? É bem diferente quando a gente costuma trabalhar com isso no dia a dia. Você sabe imediatamente quem é amigo, quem é cliente. Eu não confundo, não, tá? O que mais, meninas, que vocês querem pesquisar? Perguntar aí para mim. Ó, outra coisa, hoje eu prefiro usar muito mais o Telegram como comercial do que o WhatsApp, tá? O Telegram oferece muito mais ferramentas. Isso pode ser uma forma, Paty, de você separar isso. Ah, pessoal, eu vou jogar tudo no WhatsApp e comercial, vou jogar tudo no Telegram. Pode ser uma forma, tá?
Mas assim, o Telegram ele oferece muito mais ferramentas, muito mais possibilidades, né, de colocar arquivos grandes, vídeos grandes, tudo que você quiser você pode colocar dentro do Telegram para compartilhar com a sua lista ali, e ele não ocupa a memória do celular. O que não acontece com o WhatsApp. O WhatsApp, para você não ocupar a memória do celular, você tem que ir lá e sair configurando isso no WhatsApp. No Telegram, isso já é automático, tá? Então, tem essa vantagem, além de ter muitas ferramentas que não tem no próprio WhatsApp, tá bom? Lu, na sua opinião, tem uma peça coringa para fazer e fácil de vender? Sou muito sua fã. Obrigada, Michele. Olha, peça coringa, peça boa de vender é peça útil. Eu sempre falo isso. Peça boa é peça que é útil, que tem uma função determinada. Por exemplo, porta-documento, porta-absorvente, porta-óculos. São peças super úteis que as mulheres adoram, por exemplo, o meu público, tá? Organizadores de viagens, são peças super úteis que as mulheres adoram. Na linha mamãe e bebê, aqueles negocinho porta-chupeta, negócio de segurar a cabeça. Descubra produtos que você descubra, que você dê uma função, só que ele precisa ser uma coisa que funcione. Então não existe uma peça coringa, essa aqui vende em qualquer lugar. Ela precisa ser útil. Quando eu fazia feira, por exemplo, eu não abria mão. Eu podia faltar qualquer produto ali na banca que eu tivesse expondo, mas não faltava nunca essas peças tipo porta-documento, porta-óculos, porque o meu cliente consumia muito esse tipo de material, porque são peças que são sempre muito úteis, tá? Se pode me marcar em postagem? Pode, com certeza pode, principalmente se for postagens de alguma coisa que você aprendeu comigo, pode sim. Lu, indica um aplicativo para calcular frete, preço, prazos e preço e prazo do correio, tá? Ou é prazo e preço, ou é preço e prazo do correio, tá? Do correio, é o melhor que tem, tá? Sim, o Telegram aceita até 3,5 GB. Tá? Gente, Telegram é maravilhoso, é uma ferramenta maravilhosa. Usem que vocês vão gostar, tá? Por sinal, quem ainda não tá no meu canal do Telegram, já entra porque tem arquivos lá super preciosos de lugares para comprar costura criativa, ideias de embalagem. Por sinal, vou até ver se eu já monto uma outra pasta interessante para colocar lá no Telegram também. Tá? Ideias criativas para embalagem, tem um monte de coisas que só tem lá no canal do Telegram, porque só o canal do Telegram me permite colocar esse tipo de material lá, tá? Lu, ontem você falou sobre o Telegram. Vale a pena ter um canal para divulgar vídeos e fotos? Como é a visibilidade? É maravilhosa, Gláucia. Vale super a pena. Foi o que eu falei. O canal do Telegram garante que o que a gente poste lá só não vai ver quem não quiser mesmo entrar lá e olhar. Porque se a pessoa quiser entrar e olhar para ver o que você vai estar postando, vai chegar nela com certeza. O que não acontece, por exemplo, com o Instagram. Muitas vezes o Instagram e qualquer mídia social, né? O que acontece, por exemplo, com o Instagram? Ele tem um algoritmo que ele normalmente compartilha o que a pessoa mais consome. Então, por exemplo, com certeza eu posto qualquer coisa no meu Instagram, vai chegar para Gláucia, vai chegar para Cíntia, vai chegar para Pati Borba, vai chegar para Sacola Encantada, porque são pessoas que estão sempre aqui comigo, me assistindo, me acompanhando. Então, o algoritmo do Instagram entende que esse conteúdo para vocês é muito relevante, então ele faz questão de mostrar para vocês que estão sempre ali comigo. Mas, por exemplo,
para clientes de repente novos ou que não estão tão acostumados a estar andando ali no meu Instagram, de repente vai chegar numa quantidade, numa frequência bem menor do que vai chegar para a Glaucia e para as outras meninas que eu falei aqui dando exemplo, entendeu? Então, no Telegram não acontece isso. No Telegram, a pessoa abriu, ela vai ver lá o que você tem postado e fica lá, né? Fica lá também como um arquivo aquilo lá. A pessoa pode entrar e sair olhando a qualquer hora. Então, é essa a vantagem do Telegram, tá bom? Então, por exemplo, você pode postar. Uma manha que eu peguei do Telegram é o seguinte: normalmente eu posto a foto do vídeo do YouTube. Eu não tenho postado mais o vídeo do YouTube, por exemplo, de pegar o link do YouTube e postar lá no grupo. Por que eu não faço isso? Porque a pessoa assiste lá mesmo. Ela não vai para o YouTube assistir. E aí isso me dá menos visibilidade no YouTube, entendeu? Então, o que eu faço? Se a pessoa tiver interesse, ela vai lá no YouTube e vai assistir, mas eu não estou colocando o link direto lá, tá bom? Que mais, Lu? Tá, já respondi isso. Eu já vendi muitas mochilas por causa da hashtag que eu uso nesse modelo. Pessoas de vários estados já compraram porque acharam nessa hashtag. Gente, é muito legal usar a hashtag. Quem não usa pode começar a usar. Por exemplo, hashtag mochila de tecido, né? Então, dá para usar a hashtag conforme o produto que você está trabalhando para que seus clientes, seus possíveis clientes te encontrem. Então, da mesma forma, olha como é que isso é poderoso. Da mesma forma que a gente usa o Google, o YouTube, hashtags para pesquisar coisas que a gente tem interesse, o nosso cliente também vai usar essas ferramentas para pesquisar coisas que eles têm interesse. Então, muitas vezes eles encontram a gente por causa desses tags de marcações que a gente está falando, por causa da pesquisa. Então, a pesquisa vai te ajudar muito aí. Se você ainda não conseguiu entender como é que é o seu cliente, entender como é que é o seu público, do que ele gosta, quais são os tipos de postagem que o seu público consome. Só que você só vai saber se você fizer essa pesquisa. Senão você não consegue entender o que o seu público gosta ou deixa de gostar, entendeu? E é lógico que é o que eu falei, não é uma vez que você pesquisa. Ah, eu pesquisei semana passada e nunca mais fui lá pesquisar. Você precisa estar com o hábito de vir e mexe, estar fazendo esses tipos de pesquisa para entender a fundo quem é o seu cliente. A gente só consegue vender bem na internet quando a gente entende qual é a linguagem do nosso cliente, como falar com esse cliente. Da mesma forma que eu falei aqui, se você for conversar com uma mulher de 35 anos que não teve filho, que é solteirona ainda, o seu assunto para conversar com essa mulher, o seu bate-papo, se vocês se encontrarem, de repente, para tomar um café, o seu bate-papo com essa mulher de 35 solteirona vai ser um bate-papo totalmente diferente da mulher que acabou de ter um filho de 35 anos, entendeu? Então, você precisa achar essa linguagem certa para poder se comunicar de um jeito eficaz com o seu cliente. Senão, aí a gente acha que a gente não vende na internet porque as pessoas não valorizam o produto da gente, ou porque não valoriza o artesanato, ou porque a pessoa não gosta de artesanato. Não é nada disso, é porque você não entendeu como chegar nesse cliente, como se comunicar com esse cliente, entendeu? Lu, lista para nós uns 10 produtos de quando você fazia feira. Meninas, eu coloquei uma lista desses produtos lá no canal do Telegram, inclusive falando de produtos bons para vender no Dia das Mães. Foi uma postagem que eu fiz o ano passado lá no canal do Telegram, que eu coloquei vários links
de peças que eu já ensinei, inclusive na internet, que são excelentes de vender. É tipo face venda, tá? Também acho que não tem uma peça coringa, sempre peças. Não é nem sempre peças para mamães. Na verdade, são peças úteis. A peça só precisa ser útil, ter uma função, ser bonita, ser útil, porque se ela for útil, ela é venda garantida, tá? Lu acha que vale a pena migrar para o WhatsApp Business? Olha, gente, eu me apaixonei tanto pelo Telegram que eu sou suspeita de falar sobre isso. Tô fãzona do Telegram. Quanto mais eu uso, mais eu fico fã do Telegram. Acho uma ferramenta super boa, prática de usar, fácil de usar. Você pode postar vários arquivos, você pode postar vídeos grandes, vídeos pequenos. Então, outra coisa que eu gosto muito também no Telegram é que você tem a possibilidade de montar grupo, de montar canal ou de usar como você usa um WhatsApp de 1 a 1, individual. Então você ainda tem opções também de como você pode usar o canal, por exemplo, no meu canal do Telegram, só eu posto, ninguém pode postar lá, ninguém pode comentar, que é uma coisa que as minhas alunas amam também, de não ficar tendo comentário, porque elas só querem saber, acompanhar o que eu tô fazendo. Então, isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem para você. E aí, não, eu prefiro ter o grupo que várias pessoas podem comentar, né? E o grupo hoje em dia já é uma coisa que não é bem vista. Mas no WhatsApp você pode fazer também grupos que as pessoas não podem comentar. Então, é você também pesquisar, olhar, experimentar para ver o que te agrada mais, tá? Eu usei o WhatsApp Business um pouquinho, mas não me encheu os olhos não, tá? Vale a pena ter um canal no Telegram para divulgar? Tá, isso eu já respondi também, que vale super a pena. Assinei a Educar e estou vendo todos os seus cursos. Obrigada, Michele. Tem moldes no Telegram? Eu não tenho moldes, mas tem vídeos que tem moldes lá, tá? Criei ontem o Telegram para trocar dicas de fornecedor. Ótimo! Ainda não coloquei ninguém, mas vai colocando aos poucos, né? Que mais? A pessoa tem que inserir no canal ou a gente que coloca? Meninas, o canal do Telegram, o que eu faço? Eu tenho um link que você compartilha com a pessoa para a pessoa entrar, tá? É através de um link. Que mais? O meu facilita na costura criativa, quem quiser entrar. A Cíntia tá divulgando aqui o canal dela no YouTube. Uma gracinha, por sinal, já tem passo a passo lá. Facilita na costura criativa, tá? Da Cíntia Tavares. Que mais, meninas? Como você está no Telegram? Lujaber, todas as minhas mídias sociais é Lujaber, YouTube, Facebook, Instagram, tudo Lujaber você vai achar, tá? E aí eu coloquei o nome do grupo de Clube da Luluzinha, mas o nome principal é Lujaber, tá? Posso editar uma foto antiga e colocar as hashtags? Pode. Você vai fazer tipo uma postagem e vai colocar a hashtag embaixo. Super pode, tá? Que mais, Lu? Vale a pena migrar para o WhatsApp Business? Já falei como funciona a hashtag. Vou colocar essas hashtags no produto e na palavra referente a esse produto. Gente, as hashtags vocês vão colocar, por exemplo, postei uma foto do meu produto. Fiz o texto, falei sobre o que se refere àquele produto, ou levei alguma informação, algum conteúdo de valor ali para o meu cliente. Abaixo disso você vai colocar as hashtags que você quiser usar. Eu uso às vezes 5, às vezes uso 10, às vezes uso 15. Eu já cheguei a usar 30 hashtags. Você pode usar até no máximo 30, tá? Que mais? Lu, você já ouviu que temos que colocar no máximo 5 hashtags? Eu não concordo com essa
com essa linha de pensamento de 5 hashtags. Como eu falei, eu já cheguei a usar 30 hashtags, e aí quando a gente vai lá, olha como a gente consegue verificar se isso está funcionando para a gente ou não, né? O próprio Instagram, ele tem a ferramenta ali para quem usa o Instagram comercial, ele tem a ferramenta de métricas, e essa ferramenta te fala quantas pessoas chegaram naquela postagem por causa de hashtag, por exemplo. E sempre que eu usei as hashtags, tipo 30 hashtags, tinha 3.000, 5.000 pessoas que chegaram naquela postagem por causa das hashtags que eu usava, de todas, né? Porque ele não fala sobre cada hashtag específica, ele fala de quantas pessoas chegaram no seu perfil por causa de hashtag. E você vai me dizer que essas 30 hashtags não funcionaram? Funcionaram. No meu caso, funcionaram e funcionam. Então, o ideal é que a gente faça e teste. Faça uma postagem, vai lá, coloca 5 hashtags. Vê quantas pessoas chegaram no seu perfil por causa daquelas hashtags. Depois de amanhã ou uma semana inteira, você fica postando essas 5 hashtags. Aí na outra semana, você vai lá, escolhe 10 hashtags para você postar. Vai lá e pesquisa no seu Instagram quantas pessoas a mais foram no seu perfil naquela semana por causa das hashtags. Gente, as informações, elas estão todas na nossa mão. A gente só precisa usar essas ferramentas, pesquisar, entender como é que elas funcionam para que a gente possa usufruir dessas ferramentas da melhor maneira possível. Tá? Isso que eu estou fazendo agora, estou postando regularmente e avaliando o que estão gostando mais. Isso mesmo, Van, estou gostando de ver, hein? Fiquei triste, pois vi o story e não respondiam a enquete. Mas, Paty, é comum no começo ninguém nem responder, tá? Vai fazendo com constância que as pessoas vão se acostumando a entrar lá, olhar a enquete e responder, tá? Pro meu número de seguidores, as minhas enquetes são sempre baixas porque eu não tenho tanto hábito de fazer. Eu preciso até ter mais o hábito de fazer enquete, porque é uma ferramenta muito boa. E como eu falei, o Instagram distribui muito mais os stories para as pessoas verem quando tá com enquete. Então, é interessante a gente fazer, mas não adianta fazer uma vez só. Nada que a gente for fazer na internet, gente, não adianta fazer uma vez só, tá? Façam várias vezes para que vocês possam ir chegando à conclusão de vocês. E como ainda tem poucos seguidores nas redes sociais, pode ter poucos seguidores, eu não sei, né? Mas se tiver poucos seguidores, a tendência é que ninguém responda no começo, da outra semana uma pessoa responda, 2 e por aí vai, tá? Tenho perdido muitos seguidores, mas acho que isso vai acontecer conforme eu for mudando o foco para o que quero seguir. Com certeza, sou de lua, vai acontecer essa faxina e é melhor que seja assim, sabe? Você já viu, por exemplo, quando você recebe e-mail, que no finalzinho sempre tem assim, se você não quiser mais receber esses e-mails, tire o cadastro, né? Você vai lá e clica e se você não quiser mais receber esses e-mails, você tira o cadastro. E a melhor coisa que pode acontecer para quem está comercializando ou divulgando qualquer coisa ali pelo e-mail, porque ele não corre o risco de ser denunciado como um spam. Aquele cliente que não interessa, ele vai embora para outros perfis, entendeu? O que tem que ficar nas suas redes sociais são os clientes que se conectam com o seu produto, com o seu trabalho, com a sua pessoa, tá? Então não se importe com isso. E, gente, não se iluda com essa questão de números altos em Instagram e não sei o que não, tá? Por sinal, é muito mais comum ver muito mais engajamento em perfis com números menores de seguidores
do que grandes engajamentos com perfis que têm muitos seguidores. É muito mais difícil para mim, vixe, minha live já tá acabando o tempo, meninas, vou ter que desligar. É muito mais difícil eu ter um número maior de engajamento porque o meu número de clientes também, de seguidores é muito alto. Meninas, eu tenho que desligar. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela companhia. Eu amo vocês. Amanhã eu volto.